O nosso quadro Vem de Carona já está no ar e eu estou a bordo dessa Eclipse Cross 2024, modelo de test drive da Kaiô Mitsubishi Motors aqui de Chapecó, que inclusive é nossa parceira toda semana aqui no quadro Vem de Carona. Tá pensando em trocar de carro? Quer um carro confortável, com tecnologia, um carro que te dê segurança? Vá até a Kaiô Mitsubishi Motors aqui de Chapecó. Faça um test drive, conheça esse e os outros modelos já nos modelos 2024, vale a pena. Inclusive a Kaiô sempre com condições super especiais para que você saia de carro novo e o carro que vai caber aí no seu bolso, que vai caber na sua garagem e que, como eu disse, vai te dar segurança e conforto, que é muito importante. E quem a gente vai levar de carona no quadro desta semana é a especialista em liderança e comunicação, a Brenda Padilha. A gente vai falar sobre esse assunto de comunicação que está muito presente no nosso dia a dia. Quem nunca ouviu alguém dizer o seguinte: falta comunicação naquela empresa, aquela empresa não tem uma comunicação interna, não tem uma comunicação externa, as pessoas não se comunicam mais, as tecnologias estão aí, estão afastando as pessoas. Enfim, é sobre esse comportamento, sobre a comunicação que a gente vai bater um papo no quadro Vem de Carona de hoje. E claro, eu quero que você embarque comigo. Vem de carona com o Clique RDC. Oferecimento Kaiô Mitsubishi Motors. For you, for new life. Já aqui comigo a Brenda, seja bem-vinda ao quadro Vem de Carona. Muito obrigada, é uma honra estar aqui participando. Pra gente falar sobre esse assunto tão importante, né? Exato. Eu tô me sentindo uma estrela de novela. É assim que a Kaiô Mitsubishi, assim que a Mitsubishi quer que todo mundo que embarque nesse veículo se sinta. É verdade, e tá dando certo, gente. Tá dando muito certo, legal, né? muito legal. Carro muito bonito, né? Sim, muito legal. Confortável. O nosso assunto, Brenda, é comunicação. Olha só, mas antes de a gente falar sobre comunicação, sei que você é especialista em liderança e comunicação. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua especialidade, para a gente poder entrar nesse assunto também de comunicação e falar o quanto ele é importante e os comportamentos atuais, né? Claro, que tem mudado bastante, né? Mudado, né? E é curioso porque, bom, a comunicação, vou contar como que eu entrei nesse universo, né? A minha família sempre foi extremamente comunicativa, parte da minha comunicação vem de uma carreira toda de músicos e do outro lado meu pai, radialista de... Comunicação na veia. Exato, comunicação na veia. Então eu sempre fui muito desafiada, né, a me comunicar de forma geral. E claro que quando foi entrando no mercado de trabalho, ali na época, né, de escolher a profissão, enfim, decidir para qual lado iríamos, essa foi uma característica que naturalmente se destacava. Então eu sempre pensava, né, a área de publicidade e propaganda, jornalismo. A influência latente na sua vida. Exato. E eu sempre fui muito, assim como a maioria das pessoas que tem essa característica mais comunicativa, que não necessariamente tem a ver com extroversão, claro, que eu acho importante a gente comentar tem muita gente que atua na área de comunicação, quando está em público extremamente... fica à vontade, mas é uma pessoa tímida no dia a dia. Exato. E aí, esse é um ponto interessante, né? Porque não tem necessariamente a ver com você ser uma pessoa extrovertida. Eu naturalmente sou uma pessoa mais extrovertida, mas conheço muitos introvertidos que são muito assertivos na comunicação e que quando falam coisas muito certeiras. Então é muito legal também, né? Muito, muito importante a gente enfatizar que a comunicação não é só você falar bem ou você falar abertamente sobre qualquer coisa, né? Falar o que tem sentido, né? Exato, que faz sentido. Exato, falar o que faz sentido pro momento certo também. E aí, considerando todos esses aspectos, na época eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio aos 18 anos que abriu a minha mente. Então eu já percebi que eu precisava, né, que a minha área era a área de pessoas, de desenvolvimento humano. E aí, com 19, eu comecei a atuar como professora de inglês. Nossa. E aí eu me descobri como comunicadora real, porque
quando você precisa comunicar a ponto de ensinar para outra pessoa algo, né, um idioma, enfim, se engana quem pensa que é só a barreira da língua, porque vai muito além disso, né? A pessoa, existe toda uma comunicação verbal, não verbal, o que você está passando, a mensagem que você está passando, então, ter contato, né? Ter tido contato. Eu fui professora durante 6 anos. Olha só. Então foi uma experiência assim muito interessante e me deu uma bagagem gigantesca, né? Para depois direcionar essa energia também para desenvolvimento. Aí sim, de equipes, lideranças, que é onde eu atuo hoje, Atualmente. Né? E quando a gente, já agora entrando direto para a comunicação de uma forma geral, a gente sabe que a comunicação, ao longo de sua história, ela nasceu com o objetivo de justamente os humanos, o ser humano se comunicar. Obviamente, houve uma evolução muito grande, né? Foi se aprendendo a comunicar, hoje a gente tem ferramentas que facilitam a comunicação, nós temos o avanço das tecnologias. Por outro lado, é comum a gente ouvir no dia a dia alguém dizer o seguinte: falta comunicação, as pessoas não se falam, as pessoas não se comunicam. Fala comunicação dentro das empresas. Por que isso existe? Se as tecnologias estão aí e a gente compreende no dia a dia o quanto a comunicação é importante. Dá para ter uma resposta para isso? São inúmeros fatores, né? A gente nunca pode atribuir a falta de comunicação a um fator em especial, mas o que eu percebo é que as gerações têm mudado, principalmente nesses últimos 20 anos, assim, a gente tem percebido, né? Que é justamente com o avanço das tecnologias como mudou-se o comportamento também das Mudou-se o comportamento. Mas eu percebo assim, por exemplo, a geração que a gente chama de baby boomers, né? Que nasceram ali depois da Segunda Guerra Mundial, é uma geração que tinha uma liderança na época, né? Até em função da própria guerra, do momento que eles viviam, que era mais coercitiva. Então você tinha que ficar quieto porque era uma represália, né? Era uma forma de medo de fazer você não manifestar algumas ideias e tudo mais. E a própria educação, né? Era muito mais rígida, se a gente for pensar nas escolas, né? Antigamente, o aluno não podia, de forma alguma, questionar o professor, a própria família em casa. E isso tudo era muito cultural. Então, a gente tem que entender que a comunicação, ela caminha junto com o desenvolvimento cultural, né? Da humanidade, mundo, né? Exato. E isso mudou drasticamente, né, nesses últimos tempos. Então, por que a gente percebe que hoje as pessoas, de certa forma, estão mais comunicativas? Por quê? Porque hoje a gente já não lidera mais tanto, não tem as nossas relações tão baseadas no medo. Hoje, por exemplo, né, trazendo para a parte de colaboradores numa empresa, por exemplo, a gente quer participar de uma empresa, quer fazer parte. Por quê? Porque eu quero fazer parte desse propósito com essas pessoas, que faça sentido para mim. Mas existe duas situações aqui, né? As pessoas hoje têm, me parece, falando de Brasil, né? Bastante liberdade de falar o que pensam, o que sentem. As tecnologias, através de plataformas digitais, fazem com que as pessoas demonstrem muito mais as suas vontades, os seus desejos, as suas opiniões. Por outro lado, no lado mais corporativo, a gente ainda ouve as pessoas dizendo o seguinte: falta comunicação, faltou comunicação, a empresa não se comunica direito de forma externa, ou então quando há um choque de gerações, essa nova geração não conversa. Na verdade, não é que não há comunicação no âmbito pessoal, ela só é um pouco diferente do que era antigamente. No âmbito corporativo, aí é mais uma questão de estratégia. Exato. E esse é o ponto. As pessoas, de forma geral, quando a gente ouve, né, essa fala de tem uma comunicação ruim numa empresa, ou numa família, em qualquer situação, né, de relacionamento, normalmente é porque eu espero que o outro leia o meu pensamento, né? E essa é o grande ponto. A comunicação, ela vai muito além do que está sendo dito com as palavras, né? Então, às vezes você está em silêncio, mas o silêncio também está comunicando. É uma forma de comunicar-se. Exato. Então, por isso que é tão importante a gente entender que
a importância em primeiro lugar, né? Mas estar consciente sobre qual a forma de comunicação que a gente utiliza, em função da nossa própria história, né? Enfim, a gente precisa avaliar todos esses fatores. Mas entendendo que fomos criados por essa geração, né? Eu estava comentando até agora, né? Uma geração que foi, de certa forma, mais podada, que precisava seguir, né? Regras de uma forma diferente. E que ao mesmo tempo, o que eu percebo, né? Essa geração criou a próxima geração de que forma? Pensando assim, eu vou dar mais voz para os meus filhos. Eu vou dar a oportunidade que eu não tive. E isso tem se repetido. Por isso que hoje a gente acaba percebendo que as pessoas se comunicam de forma melhor, né? E a sensação é exatamente isso que você trouxe. Quando a gente fala de comunicação, a primeira impressão que se dá é de como a gente fala, né? Mas aquilo que você disse, a comunicação, ela vai muito além do falar. Inclusive, desde os primórdios, a comunicação era muito mais de gestos, de expressões. Teve o período de desenhos, né? Enfim, que queria comunicar alguma coisa. Mas também pode ser uma forma de silêncio, né? De não falar, é comunicar-se. Exato. E a forma mais poderosa, não adianta. A única forma de a gente conseguir expor as nossas ideias, o que a gente acredita e de mudar de fato, né? Não, pensando assim nas empresas de forma geral e os relacionamentos, é através da comunicação, porque o outro não tem. A gente, infelizmente, não tem o poder, né, de ter uma bola de cristal, de saber o que o outro está pensando. E quanto mais consciente a gente tá sobre os nossos pensamentos e como a gente está falando isso para o mundo, e com a rede social é muito mais fácil, né? Então, ou seja, para você que está assistindo a gente, ficar em silêncio pode ser se comunicar, estar se comunicando. Mas para que a outra pessoa realmente entenda o que você está sentindo, a melhor forma de se comunicar é falando. Com certeza. Expressando. Exato. E sabendo a hora certa de falar também. Porque às vezes a gente precisa ficar em silêncio. É preciso também saber a hora de parar de falar. E isso é uma coisa que a gente não para refletir tanto, né? E você viu que a gente fala de comunicação, parece algo tão simples. O ser humano fala, ele tem inteligência, ele tem capacidade de se comunicar, mas ao mesmo tempo me parece bastante complexo, né? Porque eu preciso saber a hora certa de dizer o que eu quero dizer, a hora certa de ficar em silêncio, a hora certa de usar a estratégia da comunicação para o meu negócio, para a minha vida. E isso está inserido em todo o universo, né? E escolher as palavras certas também, né? É uma habilidade também. Eu acredito que essa seja uma das maiores dificuldades, assim, pelo menos, enfim, de todas as equipes profissionais que eu atendo de forma geral, volta e meia, chega essa demanda, assim, olha, eu gostaria que você me acompanhasse, porque eu quero que você me diga qual a melhor forma, qual escolha de palavras, que forma que eu digo isso, principalmente em conversas difíceis, né? Pensando naquela conversa, né? Que é mais, ou que é com um chefe, ou que é com alguém, né? Que você já conhece, já prevê mais ou menos qual vai ser a reação. A gente acaba ficando receoso, né? Então eu preciso fazer a leitura disso tudo e fazer a escolha de palavras para que de fato eu consiga transmitir, né, o que eu quero. Na sua experiência na área de liderança, de comunicação, onde que você imagina que tem maior dificuldade? É na comunicação interpessoal ou de fato na comunicação corporativa dentro das empresas? Ou, embora ambas estejam muito ligadas, né? Hoje não existe separação da nossa vida pessoal da vida profissional. Uma vez falava-se muito, né, sobre você precisa deixar os problemas da empresa na empresa, os problemas em casa. Mas a gente percebe que não existem dois nós, né? A gente é uma pessoa só. Então, dificilmente, se eu me comunico mal em casa, eu vou me comunicar bem no trabalho, por exemplo. Não é possível. Não. E esse é o ponto, a maioria das pessoas a gente de forma geral se comunica mal. Conosco, a gente não consegue sentir, não reconhece bem os próprios sentimentos, os próprios pensamentos e consequentemente... Acho que a pergunta mais difícil para a maioria das pessoas é quando alguém pede para você, fala de você,
Me parece que essa é uma grande dificuldade de falar de você, dos seus sentimentos, de você expressar aquilo que você pensa. E essa dificuldade ela pode refletir muito forte nas suas relações no dia a dia, né? Exato. Porque é difícil, né? É difícil. É difícil olhar para dentro. E esse é o ponto, assim, quando a gente pensa nos pilares de uma comunicação assertiva, de uma comunicação que seja, né, efetiva de fato, primeiro você ter noção da forma que você se comunica, né, de quais recursos, do porquê você pensa dessa forma, porquê você está falando desse jeito. Algumas pessoas são mais agressivas na fala, outras pessoas acabam sendo, outras não falam nada, achando que é a melhor forma de resolver, né? Então, primeiro é entender qual é a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, para daí depois eu transmitir essa mensagem. Ou seja, e a comunicação, ela acontece quando há um transmissor, um receptor que entenda de fato a mensagem como ela deve ser transmitida. Então, eventualmente você também ouve, né? Houve ruído na comunicação. O ruído é quando eu quero dizer algo para Brenda e que ela entendeu outra coisa ou não conseguiu entender a minha mensagem. Então, por isso que é sempre ter muito claro, né? O que eu quero dizer, qual de que forma eu preciso dizer para que a Brenda entenda, né? E entender que é minha responsabilidade também. Sim. Uma vez era um jargão, né? Eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que o outro entende, mas na verdade nós também somos responsáveis em fazer essa mensagem chegar o mais claro possível. Claro que existe os 50% do outro, né? Outro, não claro. É pegar a responsabilidade toda para si, mas também não é transferir totalmente para o outro, entender que existe responsabilidade dos dois lados, né? Bom, comunicação é um assunto muito amplo, gente, poderíamos falar muito aqui, mas se a gente pudesse deixar uma dica para quem tem dificuldade em se comunicar, o que a gente pode dizer? Olha, primeiro é um processo de autoconhecimento e entender qual a forma que nós estamos nos comunicando. Se é de forma mais agressiva, daqui a pouco uma comunicação um pouco mais incisiva, ou estou falando de menos, entender se eu sou uma pessoa, né, mais passiva, mais agressiva, ou se daqui a pouco eu estou me camuflando em outras pessoas, fazendo a ponte com outras pessoas, para daí elas transmitirem a mensagem por mim, que também acontece muito. Primeiro é identificar qual é a forma que eu me comunico. Porque a única forma de eu entender, em primeiro lugar, é eu estando consciente sobre a forma, né, que eu escolhi. E o que eu quero comunicar. E o que eu quero comunicar, exato. E claro que é mergulhar dentro de si mesmo, assim, para entender isso. E entender aonde você quer chegar. Exatamente isso. Que show, que bacana. Obrigado pelo bate-papo. Eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, dizer para quem está nos assistindo que comunicar-se também é uma arte. Se comunicar-se bem também é uma arte. Para isso, antes de mais nada, você precisa se conhecer melhor e saber, de fato, o que você quer que as pessoas entendam daquilo que você quer dizer. Perfeito. É isso aí. E obrigada pelo convite, foi uma grande honra. Eu poderia falar sobre isso o dia inteiro, se me deixassem, porque de fato, assim, é um assunto que ele não termina e que ele continua em constante mudança, assim como nós, né? Então, obrigado por compartilhar com a gente Obrigada pelo também. convite. Gente, toda semana tem o quadro Vem de Carona, com assuntos diferentes, com convidados diferentes, e a gente tem encontro marcado todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui no Clique RDC, com o nosso Vem de Carona em parceria com a Caio Mitsubishi Motors. Até a próxima semana. No mundo de hoje, é impossível você não ficar conectado. Doido para ganhar likes, conseguir mais seguidores. Mas às vezes, a melhor forma de se conectar é ficando off. As redes. Mitsubishi Motors. For you, for off. Vem de carona com o Clique RDC. Oferecimento Caio Mitsubishi Motors. For you, for new life.